Olá a todos, bem-vindos mais uma vez no New Wave Catholic. Hoje nós temos grandes convidados, como sempre, só para enriquecer cada vez mais, né? Tudo em prol, em nome de Jesus Cristo. Né? Então, hoje eu venho aqui trazendo para a gente nessa mesa o Paulo, que ele vem administrando, ajuda a administrar a Fazenda Esperança daqui de Portugal. Temos também o Elmano, que ele trabalha na área da comunicação, é professor na área da comunicação, e ele também teve lá na Fazenda Esperança, e ele vem trazer para a gente aqui a sua visão também, como é que foi lá visitando os meninos, a fazenda, e vamos entrar sobre esse assunto. Paulo, fala um pouquinho sobre você, como é que você veio para cá, como é que foi esse projeto, como é que foi chamado, e a gente ainda vai falar sobre o que é a Fazenda Esperança, o Paulo vai falar para a gente. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui com vocês, né, Mariana, tudo. E eu vejo assim a bondade de Deus, né? Imagina eu vindo do Brasil, hoje estar aqui falando em nome da Fazenda Esperança. Para mim é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a Fazenda é uma obra maravilhosa, uma obra de Deus, né? Então, quando Deus me coloca nessa função e me chama a fazer esse trabalho, eu sinto essa responsabilidade, né? E peço ao Divino Espírito Santo que eu possa falar aquilo que realmente o que é a Fazenda, né? A Fazenda Esperança, como é que ela surgiu? Surgiu de uma necessidade que existia numa paróquia, através de um frade franciscano, né? Que é o Frei Hans Steppel. E um jovem de 17 anos, Nelson Giovanelli. Só fazer uma pausa aqui. Assim, eu acho que é interessante falar é importante. A Fazenda Esperança, ela vem com o objetivo de ajudar pessoas com dependências químicas, né, com qualquer tipo de dependência, desde o cigarro a outros tipos, né? Sim. E aí foi quando começou o Frei, né, junto com esse jovem. Porque existia um problema muito sério na cidade, questão das drogas no Brasil. Não era só em Guaratinguetá, no Brasil inteiro. E as mães iam falar com o Frei, pedir ajuda para o Frei, né? Eu falei, como é que eu vou poder ajudar a esses meninos? Nesse interim, Nelson, com grande desejo de viver a palavra, foi ao encontro desses meninos numa esquina. Lá em Guaratinguetá, esses meninos se drogavam. E foi lá ao encontro deles. Mas não foi para falar de Deus nem nada. Ele foi com uma desculpa de querer aprender a fazer as coisas de artesanatos, uma pulseirinha. E ali começou um relacionamento com eles, né? Muito bom. Então ele sempre saía da missa, passava lá, estaria com ele e tudo. Até um certo dia, era aniversário de um deles. Aí o Nelson, juntamente com a irmã, vamos fazer um bolo de aniversário para ele? Vamos. Aí eles fizeram um bolo de aniversário lá na esquina. Cantaram parabéns para ele e ficou tão emocionado, porque nunca ninguém tinha cantado parabéns para ele no dia do nascimento. Sentiu acolhido, né? Sim, sentiu acolhido e amado. E nisso o Nelson foi para a casa dele. E lá ele abriu o seu coração para o Nelson, né? Falou tudo para ele de uma maneira assim que o Nelson sentiu no coração dele que era isso que Deus queria. Até que um dos meninos pediu ajuda, concretamente. Falei, Nelson, eu não aguento mais essa vida. Eu quero mudar de vida. Eu preciso que uma pessoa fique do meu lado 24 horas. Mas quem pode ficar 24 horas do seu lado? Eu não posso. Mas tem alguém que pode, né? Que é Jesus. Esse pode estar. Então, juntamente o Nelson com o Frei, né? O Frei, a princípio, colocou os meninos dentro da casa paroquial. Imagina. Ele era pároco, para morar com ele na casa paroquial. O povo, né? O povo já. E o que aconteceu? Aí arrumbaram a primeira casa e começou assim, pequenininho. Nunca os dois podiam imaginar que ia se tornar uma Fazenda Esperança. Né? Aí alugaram uma casa, eles foram morar lá. Né? Eles se autossustentavam entre eles. Sim. Até que, quando começou, tinha 5, né? E, de repente, todos foram embora. Os 5. Não quiseram mais ficar. O Nelson conta essa experiência muito bonita, porque ele fala assim... É uma família, né? Pois, foi embora. Os 5 foram embora. Não quiseram mais ficar lá, morando lá. Aí ele foi na missa, foi lá falar com o Frei. Triste. Pois é, Frei. Os meninos foram todos embora. Eu acho que não era isso que Deus quer. Mas espera, Nelson.
Mas Deus foi embora? Deus não foi embora. Até desses 5, um voltou para casa. Aí, este ficou, terminou o tempo dele, né? Que é o Beto. Depois, os restantes vieram também, em seguida. Mas isso foi crescendo, né? Aí houve necessidade de aumentar, ter uma outra casa. Aí teve uma pessoa da comunidade que doou uma fazenda. Era tudo muito novo para todo mundo, Tudo, né? Essa experiência, pois é, né? essa experiência. Imagina, nunca podia imaginar. É tanto que eu vejo, assim, quando a gente visitou lá, é comum, né? Eles irem e voltarem, né? Sim, assim, acho sim. que eles não tinham essa experiência no início. Tanto quando eles foram, ficou assim, né? Sim, eles têm... os meninos, quando entram na fazenda, têm essa dificuldade. Imagina, eles vivem um mundo, né? É. E, de repente, lá nós rezamos texto, tem missa, fazemos troca de experiência. Mas aí, quando Pensa a volta para o palavra. mundo, sente aquela falta, Aí, né? Da estabilidade, da paz, A né? gente já volta para o Paulo. Eu ia perguntar para o Elmano, porque Elmano também se apresenta, fica à vontade, bem-vindo também. E, assim, como é que foi a sua experiência, né? Que você teve lá na Fazenda Esperança junto, eu tive com você também lá na Fazenda Esperança daqui de Portugal, no norte, né? E o que você achou disso, dos meninos, da Fazenda? Fala pra gente. A primeira perspectiva que é interessante dizer é que eu não conhecia que existia esse trabalho aqui em Portugal, de jeito algum. E no Santuário da Luz, eu vi esse pequeno flyer, esse panfleto, Sim. e achei interessante, que mencionava esta viagem. Por não conhecer o projeto, eu tive mesmo curiosidade, porque minha família já trabalha com assistência há muito tempo, desde que eu me conheço como gente. Minha mãe e meu pai eram pessoas que estão dentro da comunidade, das comunidades. E aí eu comecei a ter interesse. Vou conhecer o projeto e quero ver o que eu posso colaborar de alguma maneira. Porque a história original ela é muito interessante por essa perspectiva. Nós não devemos colocar desculpas para agir. Temos que encontrar em nós algo de útil para oferecer. Nunca deixar para amanhã. Nunca. Porque podemos fazer algo sempre agora. E quando eu ouvi a história original, e é interessante sempre voltar a essa história original, não é você colocar preconceitos em frente, mas é você tentar, ou seja, não é julgar a pessoa que vai estar junto com vocês naquelas ações. É você acolher. Acho que o sentido que falou agora há pouco do acolhimento é o que temos que proporcionar, porque é também o que nós queríamos. Se estivéssemos nessa mesma condição. E atenção, nós não estamos livres de estar em uma situação desta natureza, não de dependência química em específico, mas de outras situações. Nós ou quem amamos. Exatamente. A dependência pode ser de vários tipos de maneiras, né? Não química. Né? Não só, exatamente. E isso é interessante de notar. Nós podemos ajudar as pessoas acolhendo. E sem julgamentos, que é ir ao encontro do amor. Porque fazemos o quê? Temos uma perspectiva de o amor vir ao nosso encontro. Não. O nós é que temos que ir ao encontro do amor, porque ele está lá. Sim. E como é ir ao encontro do amor? É o encontro do próximo, da pessoa que estiver ao nosso alcance. Seja familiar, seja pessoa na comunidade, seja pessoa não dentro da comunidade, que a gente vai conhecer outras comunidades. E nisso a gente começa a despertar ação. Porque Jesus é verbo, ação. Numa frase, o verbo é ação. E quando ele vem ao nosso meio, ele vem para agir. Porque as palavras todas estavam ditas. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, teve a ação, teve, né, tudo ali, né, naquele momento, né? E nós sermos isto. Nós sermos cristãos é seguir esta ação de Jesus em nossas vidas, mas não é para nós. É para a comunidade, porque a nossa vida vai mudar quando conseguimos construir alguma coisa ao nosso redor. Isso que você falou completou o que o Paulo falou, no sentido, assim, que é muito forte, é o quê? O olhar para o outro, né? Que o rapaz teve, Nelson. né? O Nelson teve, né? Ele não estava andando simplesmente, ele olhou, ele Rapaz, viu não, é o e Frei Nelson, ele... né? Né? Isso daí é muito importante, Sim. porque às vezes as pessoas estão muito voltadas para a sua vida, para os seus problemas. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não olha, né? Não tem aquele olhar que é ali que Deus se faz presente e que É uma você... questão de consciência. Veja É. bem, só para concluir, é uma questão de consciência. A nível da psicologia da comunicação, a gente tem que observar isso. Todas as pessoas têm uma natureza própria, na sua própria perspectiva de mundo, não é? Que é o que um filósofo alemão falava, que é o Martin Heidegger, ou Heidegger. Ele fala justamente que é a questão
do ser e estar no mundo. O termo que ele dá é o termo Dasein. Então, se você consegue enxergar o outro, você já começa a dar um passo adiante, porque você vê que você também faz parte do outro. E aí, o Fernando Pessoa, que é um poeta português, diz justamente isso. Quando eu nasci, todas as palavras para mudar o mundo já estavam ditas. O que faltava mudar o mundo. Ações. Bonito. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que mudar o mundo. Não é o mundo pensar, eu posso mudar o mundo com um M maiúsculo. Não, é o mundo com M minúsculo, meu mundo. Quando uma pessoa se transforma, ela muda muita coisa ao seu redor. E esse projeto da Fazenda Esperança mostra isso. Nós podemos ser também trabalhadores e conhecer projetos como esses e ajudar de qualquer maneira. Sim. Não é preciso, pela vaidade, como diria Santo Antônio, inclusive, aqui de Lisboa, não é? Pela vaidade, nós queremos mudar tudo. Não, mas é mudar alguma perspectiva ao nosso redor. Só de ouvir, né? Às vezes só de dar o ouvido, né? Aquela Sim. pessoa, você já está ajudando, né? Sim, eu ainda tenho coisas para falar sobre a Fazenda Esperança em si. Eu falei pouco especificamente. Mas, quando a senhora quiser... Ah. Não, é assim, eu até perguntar para o Paulo, porque assim, tudo que a gente está falando, inclusive, é assim, a Fazenda Esperança, ela já é um projeto, já tem um tempo, é grande, né? Começou em São Paulo e tem em vários países, não só em Portugal. Ela se estende para outros países também. E eu sei que assim, a Fazenda ela tem 3 pilares para as pessoas viverem essa vida dentro da Fazenda. E eu queria perguntar para o Paulo, né? Assim, quais são esses 3 pilares? Né? Já colocamos aqui, já deu o spoiler, mas é isso, né? Vai lá. Então, começando com essa... Imagina, de uma esquina, numa experiência que esse jovem teve, né? E ser o que a Fazenda é hoje, né? Já aconteceu já faz 40 anos atrás. E dentro do que você falou mesmo, né? A igreja nos deu um nome a todos nós, que somos assim, trabalhamos como voluntários, missionários, né? Que é a esperança. O carisma de vocês é ser esperança no mundo. Sim. Nós queremos, não é só cuidar dos dependentes, queremos ser uma esperança no mundo. Para quem a gente encontrar, né? Interessante isso, né? Todas as pessoas que claro, elas me procuram para falar algum problema. Geralmente está com problema, né? E depois a pessoa expõe, a gente vê cada situação problemática, aquelas situações familiares terríveis. E quando termina a conversa, aí eu sempre pergunto, me diga uma coisa, vocês estão com mais esperança agora? Ai, sim, estamos. Louvado seja Deus. Isso é o que é O Espírito Santo fundamental. agiu. Ô, Paulo, isso que você falou, esse carisma, né? Eu acho que é o que o mundo precisa mesmo, né? Exatamente. Porque, assim, a gente, nesses casos, assim, o que a gente ouve mais, e eu como médica, e assim, a gente sempre procurou, né? Até é muito engraçado, quando você estava falando do aniversário, o aniversário de 18 anos da Mariana foi comemorado num sítio desse mesmo carisma, entendeu? No Rio de Janeiro, em Petrópolis. E, assim, foi fundado por uma pessoa que está em processo de beatificação, que foi uma das pessoas mais lindas que eu conheci na minha vida, que é o Padre Quinha, que está no céu e intercedendo por nós. E, assim, ela fez o aniversário, ela falou assim, mãe, a gente ia sempre lá, né? E aí, não que tivesse ninguém lá, mas era... Isso é só era fala, assim. só você vai continuar. É só porque isso também é muito bonito e assim, hoje eu agradeço muito e graças a Deus, assim, eu tenho minha família que sempre me levou desde criança nesses momentos, nesses lugares, né, assim, para mostrar realmente, né, assim, olha, o que é a esperança, o que é o carisma, o que é a palavra de Deus, que é a caridade, né, que vem São Paulo dizendo, né? Então, assim, e isso foi muito bonito para mim, para minha formação hoje, sabe? Assim, eu vejo o quão foi importante para mim eu ter vivido desde criança, desde adolescente, nesses momentos junto com meus pais, nessa missão junto com meus pais, né? Por isso que, assim, eu até, inclusive, na página do New Wave e tudo, eu enfatizo muito, levem suas crianças à igreja, levem suas crianças aos movimentos, porque faz diferença no futuro, né? E, então, eu decidi, aos 18 anos, fazer esse meu aniversário lá,
por essa questão, porque eu já tinha esse conhecimento e sabia o quanto era importante a gente talvez mostrar para as pessoas isso. Né? E era engraçado porque você já estava na faculdade, né? Já. Ela estava na faculdade e aí o pessoal estranhava, porque ela falou assim, não, meu aniversário vai ser na Fazenda Nossa Senhora das Graças. E o que eu quero de presente? Eu quero alguma coisa para eles, o que você puder levar. Uma bolsa então, assim, de alimentação. Era muito engraçado, 18 anos na faculdade, uma faculdade em Petrópolis de jornalismo, né? Então, era um ET, né? Então, mas assim, só para finalizar, assim, que eu queria completar, quando falava em esperança, né? A coisa que eu mais ouvia era assim, mas eu não tenho jeito. Aí, quando você dá esse olhar de esperança, a pessoa, não, eu tenho jeito, né? É o Deus do impossível, é o Deus que pode tudo, né? Então, isso é a palavra, né? Esperança. Na Fazenda, inclusive, é bem interessante notar, Paulo, desculpe lhe interromper. Eu senti o seu pensamento, mas estou interrompendo. Sim, tranquilo. Mas é engraçado, é muito bonito também, porque a Fazenda ela é toda uma estrutura que nós temos o contato com a natureza e proporciona experiências de sentir a natureza, efetivamente, e abstrair completamente eu falo como se tivesse tido uma grande imersão lá, né? Mas o pouco que eu passei lá deu para sentir toda essa perspectiva. É o contato direto com Deus, né? Com a criação de Deus, sim. né? E os jovens lá, o que eu pude também conversar com 2 deles, porque eu fugi do nosso grupo e fui encontrar-me com eles, que é exatamente essa ideia da própria Fazenda em si. É muito interessante que todo mundo visite o projeto, tenha a oportunidade de conhecer, porque vai sentir o quanto que os jovens são bem cuidados e são bem orientados. E eles retribuem isso de uma maneira muito castiça, muito bonita. E veja, o que eu quero dizer é, eu perguntei para eles, olha, aquele pomar que está ali, um pomar de fruteiras, não é? São vocês quem cuidam? E eles, sim. Podem me levar lá? Eles, podemos. Eram 2 jovens, um com 22 e outro com 18. Por questões de privacidade, não vou falar os nomes, como é óbvio. Sim. E é importante que não sejam revelados os nomes para também eles serem valorizados em sua própria recuperação. E eles me ofereceram algumas frutas daquele pomar. E eu disse, posso? Eles, sim. O que é nosso é seu também. E eu, que bonito, não é? O que é nosso é seu também. Né? Exato. E sentir a integração deles era também o fruto dessa perspectiva de comunidade. Eu acho que na Fazenda Esperança, aqui em Portugal, não conheci o projeto em outras perspectivas no Brasil, mas também deve ser daí a matriz, é de sentir esse tom de comunidade, de você pertencer a uma comunidade e que há um apoio que pode lhe ajudar para se recuperar e que acreditam em você. Acho que essa nuance foi muito bonita de se ver aqui na Fazenda Esperança e em Viseu e Celurico do Baixo, não é isso? Da Beira, perdão, exatamente. Então, ver quanto que isso era importante para esses jovens, fazer com que eles se sintam valorizados, sentirem si mesmo amados, como foi no primeiro caso. E, atenção, o amor não é efetivamente algo que você vai fazer assim. Eu vou lá para amar e começar a culpar as pessoas, a julgar as pessoas. Não. Eles são recebidos e acolhidos nesse sentido de dizerem assim, você pode fazer alguma coisa por você mesmo e por todos nós. E como? Trabalhar conosco, sentir-se integrado, sentir-se valorizado. E eles passavam isso de uma maneira tão natural, tão humana, mesmo muito bonito. Por isso que Paulo, quando parabéns. vai para o mundo, volta, né? Porque sabe que tem um lugar para voltar, né? Ali ele é ele, né? E ele é amado. A Mariana estava falando desse tripé do tratamento, né? Espiritualidade, convivência e trabalho. A espiritualidade é voltada assim para como é que é a nossa vida no dia a dia. Eu acho que devia ser a vida de todos nós, né? Não de pessoas só que estão na fazenda. Rezar o terço todos os dias, acordam cedo, rezam o terço. Juntos, como família. Interessante que lá, na hora que acorda, bom dia, família. Que nós temos que resgatar o sentido da família, que eles perderam. Então, na Fazenda faz isso, resgata o sentido de família. Bom dia, família. Nós somos família. Sim. Sempre seremos família. Né? Rezar o terço, adoração ao Santíssimo Sacramento, né? A partilha da palavra. Quem recupera as pessoas? A palavra. O Papa Bento XVI, quando esteve na Fazenda no Brasil, perguntou para o Frei Hans isso. Frei, mas não precisa de um psiquiatra, remedicação, né? Não precisa. Me falam isso sempre, né?
Aí o Frei Hans também é alemão, os dois falando alemão, e o Frei falou, olha, às vezes alguém precisa de uma medicação, mas a grande maioria aqui é tudo a palavra de Deus agora. Então, a pessoa eu vi que experimentando- estava, né, lá na explicação, eu ia te perguntar isso, porque como médica, né, eu falei assim, mas é terapêutica, eu vi. Quer dizer, a terapêutica É a é palavra. a palavra. É. A Interessante palavra isso. cura. Eu acredito A que visão assim, muda. a espiritualidade é o que mostra a esperança, né? Assim, através da espiritualidade é que eles vão perceber essa esperança, né? Através do trabalho é a mente, né? Onde eles vão Imagine conseguir. esses meninos, essas moças, que tipo de vida eles estavam tendo? Gente, é escuridão. Podemos dizer que era um inferno aqui na Terra. Só que o inferno é bem pior, né? Sim, sim. Mas Sim. aqui para eles era. Eles não tinham mais esperança em nada. Não Diz tinha... que o inferno é isso. Tem uma placa no inferno lá, né? Aqui para dentro, essa palavra não existe mais. Esperança. No inferno não tem mais esperança. Isso é muito. Né? Forte. É uma Por placa. por Aqui isso não que tem as crianças, esperança. né, daqui de Fátima ficaram tão, né, mas precisavam, né, para poder passar essa dor para o mundo todo, né? Então, essas pessoas, esses jovens, essas pessoas assim, que não tinham esperança, não é num momento, de um dia para outro que... Por isso que a gente fala assim, você tem que nascer de novo. Uma nova gestação. Por isso que o tratamento é 1 ano. Aham. Para conseguir recuperar tudo isso nela. É tantos traumas. Porque hoje em dia a gente está vivendo uma vida, né, onde os jovens, a gente ouve falar assim, eu fico assim, vamos ser felizes, vamos viver a felicidade, né, vamos viver o hoje, vamos viver o carpe diem, Isso, né, aquela isso, frase, né, assim, isso. vamos viver como se não houvesse amanhã, né. E na verdade, assim, cada vez mais eu tenho percebido, né, se eu for viver 90 anos, o que são 90 anos para a eternidade, né? Que a gente perca esses 90 anos, né, assim, trabalhando para Jesus e vivendo aqui, sofrendo e trabalhando mesmo, porque é isso que a gente precisa, né, para levar, fugir desse inferno, né, que ninguém quer, né, viver nessa escuridão. E eles começam aqui, a gente, eu falo eles, mas a gente também, porque como é uma continentado, que a gente tem as nossas dependências também, né, que são os pecados que também levam, se não for Nossos químico, vícios, né? Então, assim, eu também, né, quanto tempo eu já vivi em deserto, afastada de Deus, né, e depois eu vi, nossa, por que eu fiz isso, né? Então, assim, a gente perceber que há esperança e a gente eu vejo isso, tá uma cultura, né, de querer trazer o jovem mesmo para o pecado, para o inferno mesmo, é como se a gente vê mesmo o demônio trabalhando muito, né? Eu tenho um comentário para fazer, inclusive, em relação a esses 2 pontos, com relação à própria propensão da sociedade para encaminhar a esse sentido e também a questão da esperança. Eu não concordo com o inferno não ter esperança. Na verdade, Deus está em todo lugar, não é? Então, ele também está com quem pecou. Porque não podemos deixar de pensar que quem pecou também é filho de Deus. E Deus ama a todos. E ele não vai abandonar ninguém. Então, até essas pessoas, como esses jovens, não podem ser vistos como inválidos. Como se a gente tivesse pessoas que não vão se recuperar nunca mais. A esperança vem daí. A esperança, eles podem não carregar dentro deles a centelha da esperança, mas a esperança acredita neles e resgata-os. Sim, A partir de nós. sim. É essa a ideia que eu penso muito fundamentalmente de sermos instrumento da paz de Deus, como São Francisco já encaminhava. Acreditar que há um amanhã. Onde houver realmente o desespero, nós sermos a esperança. E sermos veículo dessa esperança. E o trabalho feito por vocês é belíssimo nesse sentido. E mostra para esses jovens que eles resgatar a também... vida. Exato, eles podem se recuperar. Eu vejo assim, é uma oportunidade. Eu falo para eles isso. Olha que oportunidade que Deus está te dando na tua vida, irmão. Quantos jovens queriam estar viver o que estão vivendo e não têm essa oportunidade, não conhecer essa oportunidade, né? Então, agarre isso com força. É difícil aqui na fazenda, eu sei, porque a vida que vocês viviam lá fora é totalmente diferente. É totalmente diferente. Vocês não tinham hora para nada, vocês não faziam tudo dessa maneira, da sua vida, fazer o que quisesse. Aqui não. Você tem regras, você tem que obedecer. Né? E a verdade é que quando eles começam a entender isso, né? Isso daí já seria a minha experiência lá, quando eu estive lá, né? E eu percebi isso. Quando eles começam a perceber isso,
eles ficam tão, assim, mais tranquilos e começam a entender mesmo, né? E, não, eu tenho o mesmo jeito e tão felizes por estar ali, por mais que seja uma vida difícil, porque não é fácil mesmo, né, o caminho, mas eles começam a ter essa alegria novamente dentro de si, que é muito bonito, que eles não tinham, né? Vivendo na escuridão era uma coisa... Alegria é quando eu falei da felicidade do mundo, né? Essa felicidade mentirosa, né? Ilusória. E ali eles encontram uma alegria completamente diferente, Sim. né? É uma Aqui, ilusão. Desculpa, é uma ilusão basicamente essa alegria, que era outro ponto que eu ia comentar, porque nós vendemos, a nível de comunicação no mundo, uma perspectiva de que você tem que estar sempre alegre, como você bem disse agora. E isso vai gerar uma falsa realidade. E é uma falsa realidade a nível de uma própria esquizofrenia voluntária. Você Sim. cria uma fantasia, você cria uma ilusão para você mesmo viver fora do que você tem que enfrentar dentro de você mesmo. E aí é mais fácil você se embebedecer pela suposta felicidade que você encontra com as dependências químicas e outras dependências, como falamos, do que você encarar a realidade dentro de você para você se transformar. E aí por isso que eu penso que na Fazenda Esperança a gente consegue encontrar em prática o lema da bandeira brasileira, a ordem e o progresso. Porque a ordem e o progresso, ela se faz efetivamente daí. Você tem uma estrutura para você agir, uma referência. E Jesus é essa referência. Por isso que a palavra de Jesus acaba por ser algo tão forte de transformação dessas pessoas, porque ela faz com que eles vejam que são valorizados, que são amados, que podem ser úteis. O trabalho é essa utilidade. A convivência é você realmente fazer com que você tenha sentido em uma comunidade, você ver-se útil, não apenas pelo trabalho, mas também enquanto membro de uma comunidade, enquanto que ama ao próximo. Sim. E aí é o tom de espiritualidade em si. Porque você vê que a palavra de Deus não está distante das nossas ações. Ela sempre é praticada no nosso cotidiano. E como é que eu posso fazer isto em mim? Aí é o lema da Fazenda de Esperança. É muito bonito o trabalho de vocês. Eu me sinto muito contente, inclusive quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder dar alguma palavra do que eu senti. Foram tão poucas horas, mas foi tão intenso, tão bonito de ver. Quando eu chamei isso, daí é uma observação, né? Quando eu chamei o Elmano para cá, né, para o podcast, a gente estava confirmado só com o Paulo, né? Tinha uma mesa, uma cadeira a mais. E eu falei assim, Senhor, quem tiver que estar nessa cadeira vai me aparecer. No meio do caminho apareceu o Elmano, né? Porque, assim, eu tive uma breve conversa rápida com ele durante essa... Né, na viagem para a Fazenda, e percebi realmente, assim, queria trazer alguém que tivesse tido a experiência de estar lá, né? De ter sido tocado. tocado. Então, assim, e também a gente está muito feliz com a tua presença aqui. Obrigada por ter vindo. Sinceramente. É só uma coisinha, só que dentro do que ele está falando, né? Imagina, aqui é só uma fazenda pequena. Imagina uma fazenda com 130 Sim. internos. Que lindo. Não, 130 pessoas, Pois é. morador de rua. Diferentes com cada história, pessoa né? que já puxou cadeia. Tudo quanto quer dizer, aquilo que o mundo fala, essas pessoas não prestam. Se morresse... Era lucro. Era lucro. Sim. Pessoas que muitas vezes, se morrer, nem vai ninguém no enterro dessa pessoa. Era para quem São Francisco de Assis vivia, né? Interessante que quando tem a reunião das famílias lá, E Santo Antônio. as famílias põem os filhos lá, tudo, né? Para as famílias é um peso a menos. Graças a Deus está lá e pelo menos sei onde ele está. Aí, chega na reunião das famílias, eu falei sempre falar isso daqui, eu acho muito legal. Mas eles falavam isso com um fundo de esperança. Também, né? Eu acredito que talvez não. Não sei. Tá lá. Porque a maioria deles não são de igreja. Sim. As famílias Era não é de mais um igreja. alívio mesmo. É tirar um peso deles. Sim. Já deu tanto trabalho. Meu irmão descansar agora, sei onde ele está. Sim. Né? Não está preso, não está numa biqueira, não está... Paulo, deixa eu perguntar algo para você sobre relacionado a isso. Você não acha que, de certo modo, também abandonamos as pessoas em nossa sociedade quando não acreditamos mais que elas são capazes de, pelo amor, no caso, pela espiritualidade, pelo convívio e pelo trabalho, elas podem se recuperar? Sim. Não é como é que a gente pode se assumir enquanto cristãos, não é? Sim. Dizendo que o pecador tem que ser afastado. Porque, inclusive, eu vi um discurso, foi enviado por um amigo nosso, um discurso de um bispo, e o bispo dizia exatamente isso. E eu pensei, mas como é que o pecador vai ser afastado? Pelo contrário, Jesus acolhe todos os pecadores. Ele veio para os que não estavam sãos, Sim. não é? E ele vem para ajudar essas pessoas. Que se ele viesse para as pessoas que estavam saudáveis, já qual era o trabalho dele aqui?
Mas às vezes esse momento, né, de reclusão, entre aspas, né, ele é importante justamente para você ser cuidado. Ser cuidado é muito importante, né? É um princípio do amor, né? Você cuidar. A mãe cuida, né? Assim que nasce, né, a criança é totalmente dependente, né? E você cuida. Esse cuidado é muito importante para quem não tem nada. Sim, né? e veja, deixa-me só acrescentar uma coisa muito importante e ver se o Paulo concorda ou não. Ele falava agora dos pais que se sentem aliviados porque estão a deixar o filho num determinado ponto em que vai ser ajudado, não é? Mas pense para os filhos que estão sempre a ser julgados como inválido, como inútil e toda a carga, não é, de preconceito, de julgamentos que aquelas pessoas devem receber. Dizíamos que eles são filhos de Deus, não é? Então, quando eles vão para lá, também devem receber um certo alívio. E de conviver com pessoas que estão como eles em recuperação. Eu posso te falar uma coisa assim que eu vi assim como assim a minha parte não tem como tirar, né, de médica que a gente vê, a pessoa chega tão debilitada, às vezes a maioria não come, não é isso? Não tem nada de higiene. Então, quando você começa a dar uma alimentação com regras, com horário, tem um pequeno almoço, tem um almoço, tem um lanche. Isso daí, a nível médico e assim, psicológico até, né, também, a pessoa vai recuperando a consciência, porque a pessoa, quando não come, quando a pessoa está nos vícios e está na rua e na bebida, ela não consegue mais pensar. Tá Entendeu? perdido mesmo. Perdido, não é nem só pela parte da falta da espiritualidade, coisa. Ela não consegue raciocinar, não tem entendeu? Ordem. Não tem proteína, não tem, sabe, a nível orgânico mesmo. Então é muito importante a terapêutica, né, do cuidado restituir essa condição de viver, né? Sim, dentro que você falou assim, eu vejo que a primeira coisa está essa questão da família, sabe? Uhum. Como está a família hoje no mundo? Como nós vemos hoje? A base, né? A base. Desculpe, a família hoje, Deus não está mais presente. Na verdade, não. Sim. Você coloca Deus. Eu penso na minha avó, né? Maria do Carmo. Meu avô, Benedito. Né? Moravam numa ilha. Tiveram 16 filhos. Já é um milagre. Quem pariu essas crianças todas? Como ele cuidou? Como ele alimentou? Sim. Como fez isso? E olha, os dois morreram com mais de 60 anos de casado. Mas uma coisa eles ensinaram. Passaram a fé para as crianças. Glória a Deus, que bom. Todos Graças os a filhos, Deus. assim, nenhum se perdeu. Claro, um dá uma dificuldade, outra na vida, como qualquer pessoa. Mas todos casaram, tiveram filhos também. Paulo, E isso é uma graça. É isso que a família não se preocupa com isso. O que é uma preocupação da família? Em primeiro lugar, dar um estudo para a família. Estudo. Não Deus. E tinha que ser consequência. E quanto mais dinheiro, o estudo da maior qualidade, inglês, línguas, aí é que acontece. isso, essas aquilo. coisas, desculpa, não dá vida. O sentido de ser feliz não está nessas coisas. Não é? É que nem se eu compro um carro 0 quilômetro. Ai, que bonito tudo, né? Olha que sacrifício eu fiz para comprar. Depois não, é que não é importante, mas é secundário. Pois né? mas isso você compra e depois perde o sentido. Você se perde nisso. Se perde nisso. Né? E quando a pessoa tem Deus, quando tem uma família de Deus, que eu conheço, graças a Deus, eu conheço muitas famílias assim, né, que põem Deus em primeiro lugar, que rezam, sabe? No momento de estar junto a família numa mesa. Hoje, o que você faz? Quantas famílias já visitei também? Vão comer, pega o prato, fica no frente da televisão. Às vezes até Não tem sentido de ficar na mesa do altar. O altar. É verdade. Quando O sentido da mesa é o altar, né? Ou se alimentar, né? Isso que você falou foi muito engraçado, né? Aquele dia que o neto, o filho da Mariana, né? Ele estava lá em casa e levou uns amigos portugueses. Sentamos para almoçar. E no almoço, tava a Mariana, tava eu, tava o Jorge, né, meu marido. E aí, o que aconteceu? A gente começou a conversar. E eles falaram, vocês conversam? Porque não é questão também, não sei se é cultural, Foi né? muito Mas engraçado. é aquela coisa toda, né? Tem aquela coisa, na hora de jantar, cada um no seu. E é importante a partilha, né? A família ali, aquele momento. Né? Também, e assim, proibido o telefone na mesa enquanto vamos jantar, enquanto estamos aqui juntos, né? E fala um pouquinho de você, como é que você chegou na Fazenda Esperança? Porque a gente chegou nesse papo todo. É uma história, viu?
Bom, eu sempre fui um homem de paróquia, sabe? Desde os meus 15 anos. Eu conheci Jesus, tive uma experiência de Jesus muito forte na minha vida, com 15 anos de idade. Fui para um retiro. Qual o meu objetivo? Conhecer as menininhas, né? Ai, umas gatinhas lá, vamos lá. Né? Aí, não sabia nada de igreja, gente. Nada. Não sabia do Santíssimo Sacramento, não sabia rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, porque minha mãe e meu pai eram na parte espírita, sabe? Eles foram para esse caminho de espiritismo, entendeu? E eu não, eu fiquei... Minha avó era muito católica. Minha avó era do Sagrado Coração de Jesus, e ela se me pegava para ir na missa com ela, fazer companhia para ela. Então, eu sentava lá e ficava olhando assim, não entendendo nada, eu ficava com ela. Por isso que eu falo que a minha avó, graças à minha avó que eu estou aqui. Imagina, muitas vezes a gente fala assim, não compensa levar as crianças. Como é que é o nome da sua avó? Maria do Carmo. Obrigada. Vovó Maria do Carmo, já obrigada. Está no céu. Essa aí também já está no céu. Enfim. E o avô Benedito. Benedito, E então essa experiência com Jesus Cristo foi muito forte, porque eu lembro que o frei ele é conventual, franciscano conventual. Depois eu lembro o nome dele. Ele estava assim com Jesus, né, caminhando com Jesus assim, sacramental. Aí eu ali sentadinho, né, no chão assim, cabeça baixa. E foi para todo mundo. Mas quando chegou na minha vez, ele fez assim, ó, baixou e depois bem assim, que um Fricésio faz, sabe? Uhum. Colocou na cabeça. Acabou. Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos. Ali acabou. Eu Uma experiência. morri ali. Morri. O Paulo morreu. Nasceu um outro Paulo. Sim. Saulo. Interessante que eu chorava tanto, eu não parava de chorar. Fiquei 2 dias chorando. Agora eu tô em São Paulo, sabe? 2 dias chorando, dia e noite. Chorando mesmo. A pessoa, para de chorar, cara. Eu não consigo, cara. É um Foi choro muito de alegria, forte, né? Muito forte. Uma experiência muito forte. Sobrenatural. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, esse Senhor mudou minha vida. Minha mãe, lembro quando minha mãe olhou assim, o que aconteceu com você? Eu não falei um A. Só no olhar. Sabe que você bateu o olhar assim? Mudou. Interessante, né? Aí, imagine, minha casa, ninguém ia na missa, nem nada. Eu comecei na missa, meu Deus do céu, foi uma... Aí meu pai propôs, você quer ser padre? Não, pai, eu não quero ser padre nada. Bom, aí eu fui começando na minha comunidade, fiquei ali no pastoral de juventude e tudo, né? Nessa paróquia eu fiquei 40 anos. Fui catequista, né? Catequista de adulto. Qual era a paróquia? Paróquia São Sebastião, lá no litoral norte de São Paulo. Ela tem 500 anos. Você chegou pensando em conhecer algumas meninas e acabou o Senhor te pegando, te pescou, né? Literalmente. O pior né? de todos ali. Eu acho que com a mente mais... Porque tinha uns meninos que já tinham uma caminhada de igreja, eu não tinha nada. Pegou eu assim, né? Então, como eu estava falando, depois de certo tempo fui como catequista, aí depois faz uns 17, 18 anos isso, uma moça de catequese, imagina, muitas turmas de catequese eu dei. Né? Imagina que hoje eu conheci as crianças pequeninas de catequese, hoje que são casadas, têm filho e tudo. Né? Imagina, 40 anos numa paróquia. Então, um dia, terminando a catequese, apareceu a prima de um rapaz que eu dei catequese. Oi, Paulinho, que na minha paróquia chamou ele de Paulinho. Por que Paulinho? Porque eu comecei com 15 anos. Sim. Então, era o Paulinho. Então, ficou o Paulinho para sempre. Então, o Paulinho jovem ficou, né? Então, me conheci de Paulinho. Sabe o que é, Paulinho? O Clifford, né? Tá nas drogas. O Clifford nas drogas. Tá nas drogas. Uma situação... Ele está pedindo socorro, eu não sei o que fazer. Falei, eu também não sei. Então, eu vim aqui na igreja porque aqui pode ajudar. Como é que podemos ajudar? Ai, cara, eu não sei. Não sei como podemos ajudar. Onde ele está? Ele está em tal lugar. Depois vamos lá. Eu fui. Ali foi o grande momento que eu saí da minha paróquia. Foi aquele momento que eu saí. Missionário em saída. Eu percebi que eu imaginava assim, já estou salvo. Sou catequista, sou um menino temente a Deus, né? Vou na missa, sou bonzinho. Mas Deus queria mais de você. Não, aí eu pensava assim, o meu ego, sabe? Eu estava
meu ego estava lá em cima, né? Imagina, 40 anos na paróquia, todo mundo te já admirando, achando que você era o próprio Jesus Cristo, né? E quando aconteceu isso, né, o fazer sair, e esse menino, do jeito que eu vi ele, me chocou, sabe? Como ele estava. Imagine o crack, né? Se você vê uma pessoa usuária de crack forte, que nem ele estava, aqui a boca toda estourada. É muito triste. Tudo, né, os dentes, tudo. E o menino tinha o meu corpo, assim, imagina. Ficou magro, esqueleto. E ele chorando, pedindo ajuda. Ai, Paulo, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse menino? Aí veio na minha mente o Papa Bento XVI. Olha só. Olha, o Papa Bento teve uma tal Fazenda da Esperança. E veio assim, se pensando, já que o Papa esteve lá, é um bom sinal, porque o Papa vai em qualquer lugar. Esse é um lugar bom. Isso aí conseguimos, ele foi para a Fazenda, se recuperou na Fazenda, tudo. Nisso eu fui conhecendo a Fazenda da Esperança também, conhecendo o carisma, tudo foi indo. Já faz 17 anos. E nesses 17 anos, né, que fez com que eu saísse da segurança da minha paróquia, de quem eu era, tudo para viver essa experiência, né, que Deus chama. É o teu chamado. Meu chamado, então. Mesmo assim, ainda fiquei. Porque o pároco entendeu essa questão, sabe? Porque, imagina, eu era catequista, eu era ministro da Eucaristia, eu tinha 2 comunidades que eu era responsável na minha paróquia, que era distante, então vai lá, faz celebração da palavra e tal. Então eu sempre ia lá, vários anos indo lá, né? Aí, quando o Clifford se recuperou, voltou, eu falei, vamos montar um grupo Esperança Viva. Tá, vamos. Mas, olha, você vai ficar, porque eu já tenho muito a ver na igreja, não quero pegar mais nada. Mas eu vou dar uma força, porque o padre não vai, imagina, vai acreditar num dependente químico para dar a chave da igreja para um dependente químico? Nunca. Não vai ter essa confiança. É romper o medo mesmo. Então, aí falei, eu vou estar com você até, né? Beleza. Aí, nesse inteirinho, o que aconteceu? Ele arrumou um trabalho. Olha, Paulo, não vou poder estar mais com você. E agora? Assim que, quando der, eu vou. Mas continuamos. Mas o que aconteceu? A sala começou a encher de gente. Como eu vou mandar esse povo embora? Aí fui falar com o pároco. Seu pároco, isso. Pois vai ser o seguinte, você vai largar tudo e só vai cuidar desse povo. Abençoado, padre. Eu fiquei até assustado. Só o intervalo, meus intervalozinhos, você vai voltar, não esquece onde você está, não. Mas, assim, o que você está falando me veio, assim, tipo, na cabeça, assim, como se fosse Jesus também para a primeira missão, quando estava em Bodas de Caná, né? Assim, ele não estava esperando aquilo, estava vivendo a vida dele e, de repente, ele é chamado a uma situação, a uma missão. A né? mãe dele chama, né? Mais do que ninguém, né? A nossa Nossa rainha, Senhora, né? Então, assim, mas é E ele isso. ainda fala, mas eu não estou pronto, não é minha hora, né? E o Eu Paulo fiquei pensando, foi como que eu vou largar chamado. tudo? Largar tudo, né? Minhas seguranças, né? Como católico, como pessoa de igreja, né? Que é as comunidades, os meus catequizandos. Eu sou tudo. tão importante. Tô tão importante, exatamente, né? Deus veio te chacoalhar. Chacoalhar. Total. Cuidar dos mais pobres, dos pobres. E lembra ali na porta da Paróquia da Luz, quando a gente te conheceu, que você falou assim, eu estava lá, ali, agora aqui, né? Eu estava ali na fazenda, de repente, pega, me tira de lá, vai para a missão. Né? Eu falei, mas não é à toa que teu nome é Paulo, né? Paulo. Então, olha só que interessante, né? Fui conhecer a fazenda, aí o Nelson, um dos fundadores, né? Esse rapaz começou, veio com um convite em 2010. Quer fazer uma missão, maninho? Missão? Aonde? Em Angola. Angola. Aí eu falei assim, nossa, mas é longe, Angola, né? Tá, vamos ver, vamos rezar, né? Eu falei assim, vamos rezar, vamos ver. Mas quando o senhor toca, eu falei, é para você fazer, ele não tira da nossa cabeça, fica aqui, ó, ruminando aqui na cabeça. E não demora, não. Não, pois é. Ele fala, não, você tem que ir, você tem que ir. Olha, eu fiquei uns 2 meses assim, isso dentro de mim. Aí, cheguei lá, aí encontrei com ele num encontro lá. Aí eu falei, vou falar com ele. Acho que ele até esqueceu, né? Aí fui falar com ele. Então, Nelson,
E aquela proposta de abrir a fazenda lá em Angola. Tá de pé? Claro, maninho, tá de pé sim. Então, eu estou pensando em aceitar. Oh, que bom, tal. Então, eu falei assim, bom, quantos já tem? Já deram o nome, né? Porque já estava falando sobre isso faz tempo. Só você, por enquanto. Só eu. Porque é o seguinte, para ir uma missão numa África, quem quer ir? Quem quer ir para a África? Pobreza extrema. Mas mesmo assim nós fomos para abrir uma fazenda. A primeira fazenda em Angola. Aí o Nelson... Há quanto tempo isso? 2011. Tem um tempinho. Fomos lá para abrir. Reconstruir uma missão que foi destruída pela guerra. Imagine chegar num lugar, não tem água, não tem luz, não tem nada. Num espaço e numa... Imagina. Como que você fazia para... Você não tinha água para tomar banho. Era 2 baldes de água só. Na canequinha. Já tomou banho com 2 baldes? Já quando faltou luz onde a gente morava, mas não é o costume. Não era Eu fiquei, olha... Eu já tive esse costume já no Nordeste do Brasil. Não, eu não tive Com esse canequinha. Eu nunca tinha esse. Eu gostava de chuveiro. Aquele chuveiro. Água A água fria. que nós tínhamos lá era uma Não, e água... tem que ser rápido, senão fica fria, né? Pois Então- é. Não. Imagina, não tinha fogão, não tinha nada. Tudo lenha, né? É pobre. Uma pobreza muito grande. O povo fez um esforço tremendo para arrumar uma cama e um colchão para nós. A fazenda não tinha vidro. Sabe, a janela era sem vidro. Era um gerador, 8 horas à noite desligava. Né? Eu falei, Jesus, o que eu vim Hard fazer mission. aqui? Aquela missão. O que eu vim fazer aqui? Aí eu subi lá na torre, acho que eu vou pular daqui da torre. Eu entrei em crise. Quantos eram? Hã? Quantos eram? Ali, missionários, comigo, não. Nós estávamos em 8. Mas imagina, chegou 5 pegaram malária. 5 pegaram malária. E malária, nós não temos resistência à malária. Não é brincadeira. É. Não temos resistência à malária. Lá o pessoal tem malária lá como tem uma gripe. E a malária derruba a gente. Pode até matar. Se não tomar uma medicação, parece que tem um prazo de 7 dias para tomar. Se não tomar aquela medicação, você morre. Sim. E mesmo tomando a medicação não é fácil. Não é fácil. Eu que cuidava dos meninos todos, 5 que estavam lá. Quem estava cuidando? Eu ficava cuidando deles. Então eu vi o sofrimento que eles estavam. Eu falei, Jesus, eu acho que eu vou morrer. Por isso que eu andava sempre meio comprida. Não tomar banho de rio. E ela tem essa questão do tomar banho no rio. Vamos tomar banho no rio. Todo mundo toma banho de rio. Eu falei, eu não vou. Sempre com o mosquiteiro na cama. Eu me precavia muito, por isso que eu não peguei. Mas eles não. Eles não acreditavam nisso. Olha, pegar a malária, quero ir embora. Quero ir embora, quero ir embora. Todos foram embora. Só ficou eu e mais um. Eu e o Eduardo. Aí ficamos nós 2 tocando a missão ali. Quantos anos você ficou lá? Não fiquei anos, não. Fiquei meses só. Porque, o que eu tinha que fazer lá? Como eu nunca tinha vivido numa fazenda, nunca tinha morado numa fazenda. Entendeu? Eu fui assim para ajudar na questão da construção. Eu sou técnico de edificações, então conheço um pouco de obra. Então ajudar na compra de material, essas coisas todas, né? Então eu fui mais para isso. Da estrutura. Da estrutura, para ajudar nessa questão. Mas ficamos lá, abrimos a fazenda, conseguimos abrir. Apesar da dificuldade, acontece de Jesus, que é muito importante isso. Então, eu entrei em crise. Imagina, toda aquela situação, eu entrei em crise. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Mas fiquei mal. Olha, a graça foi isso, né? Apareceu na minha mente, poxa, Jesus está aqui do lado. E nós tínhamos ali um sacrário, uma capela, que está bem lá do nosso quarto. Depois eu vou lá. Sentei uma frente de Jesus, falei, Jesus, está vendo meu coração? Está vendo meu coração como está, né? Agitado, nervoso, está tudo. Olha, só vou sair daqui perto do Senhor quando você mudar meu coração. Quando ficar com esse coração, não sai daqui. Pois ali eu fiquei, umas 3 horas.
Ali eu cochilei, dormi, acordei, xinguei Jesus. Fiz de tudo ali. Ele sabe. Mas foi o seguinte, na hora que eu levantei, opa, já sentiram. Estou diferente. A partir dali começou a missão ali. Ali eu esqueci Brasil, esqueci tudo. Aí foi. Aí começou a andar, a missão começou a andar. Só com eu e com o Eduardo. E terminamos a fazenda. Bom, concluindo, hoje Angola tem 2 fazendas, né? Uma masculina com 120 internos e uma feminina também. Olha, é um testemunho Maravilha. muito bonito, viu, Paulo? Você dizendo isso, porque assim, o que eu percebo você falando o que você sentiu é humano, né? São as preocupações, né? Então, assim, mesmo com as preocupações, mesmo com a nossa debilidades e tudo, você disse sim, você se manteve, né? E nem que chegasse ao ponto de não estou aguentando mais, você ainda assim não disse não, foi para perto de Deus, que é aquele que nos Fala, único, não, mas peraí, é é o ele que é único- responsável, Ele eu que vou me ali. chamou. é o único que nos restabelece novamente, que nos dá força novamente, porque caminhar, né, para a vida de Jesus e servir não é fácil, né? A gente vai vendo, as pessoas acham que quanto mais você está perto de Jesus, as coisas vão melhorando. Não, é difícil, as coisas aí que vão aparecendo as dificuldades, porque querem nos afastar, né? O que aí você vai percebendo. E eu acho que é isso, você mesmo diante das dificuldades humanas, você se manteve firme, né, ao teu propósito, a você ter ido até o Sim. momento em que você pôde para poder voltar. E aí você, quando o desfecho foi lindo, né? A Fazenda continua, tá lá, continua Tá com as lá. É a pessoas. obra de Deus. E aí você Foi voltou. Foi interessante isso, foi muito sofrimento, gente. É. Quando existe muito sofrimento, eu aprendi isso, sabe? A graça vem maior. Sem dúvida. É preciso sofrer, não é? É preciso Jesus entrar na cruz. ser Ele disse, pregado, né? fazer Vem e tudo. carregue a cruz comigo, Então, né? é preciso passar por esse E sofrimento. é o que ele estava falando ali, né? Das pessoas hoje em dia acharem que tudo, o importante é ser feliz e estar alegre sempre. Não, o sofrimento é importante, né? Até faz com que todos sintam que somos iguais, Por não isso é que a ninguém presença de melhor Jesus, que o outro, quando ele né? veio, mexeu tanto com todo mundo, né? Porque ele veio mostrando um caminho completamente diferente do que o mundo oferecia, né? Desde aquela época. E depois que eu voltei de Angola, fiquei lá mais esse Sim. tempo, né? Voltei para Angola e voltei para minha paróquia. Aí, Ah, continuei pensei esse que de grupo. Angola você tivesse vindo para Não, cá. não, Não, você não, voltou não. para o Brasil. Brasil. Ainda vai Aí chegar voltei, aí. Calma. Aí fui para lá. Aí como tinha esse grupo Esperança Viva lá na minha paróquia, aí começou a surgir pedidos para Que era aquele houvesse menino que você tinha. Sim. É. pedidos em outras paróquias que queriam também o grupo Esperança Viva. Aí o bispo, meu bispo na época, falou assim, olha, eu estou tentando aqui a pastoral da sobriedade, mas não consigo engatilhar, mas eu acho que Deus quer que a gente faça o grupo Esperança Viva. Então você vai criar esse grupo em todas as paróquias da diocese. Então nós conseguimos criar lá 14 grupos de Esperança Viva, onde Nossa. eles destinam todas essas crianças, jovens, né, para as fazendas do Brasil inteiro, ali de São Paulo, tudo. Entendeu? Eu fiquei ali. Porque, na verdade, eu me especializei. Eu sou terapeuta familiar, né? Na terapia com família. É a minha especialidade. Porque como eu lidava com... Olha, eu tinha reunião, gente, por causa, montamos vários grupos, todos os dias. De segunda a sábado, nós tínhamos reunião. Então, eu frequentava, né? Porque eu comecei a mostrar o que é o Grupo Esperança Viva, que nem eu faço aqui em Lisboa. Então, olha, o grupo é assim, assim. Então, para as pessoas depois começarem a tocar. Então, eu tinha reunião todos os dias. Então, eu me especializei nessa questão do familiar, do sofrimento familiar, que mais me tocava, sabe? Imagina, Jesus na cruz, sim, era a dor, mas a dor da mãe. Sem dúvida. De Nossa Senhora. É, não é? Verdade. Eu lembro que eu tive um sonho assim. Nossa Senhora chorando muito. Muito. E quem que vai aplacar esse choro? Quem vai amenizar esse choro? Sim. Não é? Esse sofrimento. Né? É claro, é seu filho Jesus Cristo, né? Mas ele precisa... E ela olhava para mim, como dizendo, eu quero que você venha aqui. Nem que for para dar um abraço. Então, as mães, quando vão lá, procuram abraçar as mães
que eu tenho que ver nelas Nossa Senhora. Sim. Não é? Foi uma experiência que eu tive lá na Fazenda de Portugal. Você tem que chegar aí nesse ponto que eu quero saber como é que você fez, como é que começou a Fazenda de Portugal. Mas, assim, também que tá falando, mas quando eu tive lá, o que eu senti foi isso, através de um testemunho de uma senhora que estava visitando o marido, né? Assim, a alegria que ela tava de ver esperança naquele casamento, no marido, né, vendo que ele tem ainda esperança, né, e assim, Que ele tava eu se depois eu recuperando. tava do lado dela, né, e aí dei um toquezinho assim, ali, aí, tá feliz, né, tá feliz, e ela deu um sorriso para mim, assim, tão grande, sabe, claro que tô, né, assim, então, assim, na simplicidade dela, né, assim, e a gente nota isso no olhar do familiar, né, a esperança, né. Sim, é isso que a gente tem que... tem que viver uma experiência de Deus. Eu falo para você, olha, não adianta vir aqui para a fazenda. Fazenda não é a comunidade, qualquer comunidade terapêutica, tem muitas por aí. Né? Mas aqui a fazenda, a primeira coisa, você vem para aqui, sabe para quê? Não é para se cuidar. Olha, parar de usar droga, parar de beber é fácil, é facílimo. Aqui na fazenda não tem nada disso. Então você vai conseguir fácil superar isso. Agora você precisa fazer uma experiência de Deus na sua vida. Que através da experiência de Deus, quando estiver lá fora, É que aí não... que vai segurar. Sim. Porque você vai colocar Deus no lugar da droga, no lugar da bebida, aí você vai superar. E outra, viver, do jeito que você está vivendo aqui, você tem que viver lá fora. Rezando o terço, participando de um grupo de apoio, indo à missa. Sim. Por isso que eu sempre falava assim, olha, você vai, quando chegar na sua cidade, procura o pároco. Os 3 pilares têm que se manter fora da comunidade, né? Exatamente. É a espiritualidade, comunidade e trabalho. Convivência e trabalho. Convivência e trabalho. E o pois é. trabalho. Não vai ficar em casa olhando para o céu. Porque, né, é a oficina do diabo, né? Cabeça vazia, oficina do Mas tem diabo. uma questão muito importante aqui com relação ao trabalho, nessa base, nesse tripé da Fazenda de Esperança, que é importante a gente lembrar. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quem é, eram muito tolos, né? Naquela altura eles, e estavam aprendendo, né? Como nós também estamos aprendendo. Sim. Então, eles perguntaram, Senhor, quem é o maior entre nós? E ele diz, quem de vocês quiser ser o maior entre vocês, sirva mais. Seja o maior servidor. E eles têm que aprender isso, jovens, que é que nós também temos que aprender mais. Porque queremos ser cristãos. Como é que vamos ser cristãos sem servir? Não tem como. Não há como. Porque Jesus, quando se faz carne, é justamente isso que a gente falava agora há pouco, né? O verbo se transforma em carne para agir, para servir, para ser útil. E o trabalho faz isto. E depois, procurar participar de uma comunidade depois de sair da comunidade da Fazenda de Esperança é útil. É muito importante, porque você vai sentir é onde servidor. você E isso preenche vazios. E ter cuidado com quem você anda ou volta a andar, né? Preenche vazios. Veja que preenche vazios porque você não vai mais tentar fazer com que o mundo lhe traga felicidade, mas você vai oferecer algo de você que vai lhe transformar em felicidade, em ser feliz. É o mundo perceber você está diferente. Exato. Alguma coisa mudou, né? Exatamente. E através dessa mudança ele vai tocando outras pessoas também. E não é uma carência. Veja que não é uma carência. Quem vai para um trabalho como o da Fazenda de Esperança, também para se recuperar ou para ser voluntário, não pode pensar que vai ali para ser assistido. Mas vai assistir alguém. E no fazer feliz alguém, existe um ditado português que é muito bonito de ser dito, que é: viverá feliz ao contribuires com a felicidade do teu irmão. E a gente tem que pensar nisso. É o que Jesus fazia. Ele era super feliz. A gente pensa que Jesus sofreu ao conviver conosco. Ele sentiu o nosso sofrimento. Mas que ele sofreu, não sofreu. Porque ele era... Não havia necessidade de sofrimento para Jesus. Então, ele sentiu o nosso sofrimento e foi empático. E essa empatia é um processo de comunicação. A gente aprende isso com a maior de todas, Nossa Senhora, né? O sofrimento que ela passou, né? No caminho para o Calvário, né? E veja que é isso, é uma empatia enorme que a gente tem que ter no processo de comunicação, na psicologia da comunicação, é por aí. Sentir a outra pessoa, comungar com ela, é por aí. Não é um comungar apenas em palavras, mas estar com a pessoa no que ela vive, sentir o que ela viveu e ajudá-la a ela se recuperar. Você vai viver mais feliz assim. Não é recebendo, mas, como dizia São Francisco, dando o que se recebe. Então, começando com essa frase aí, dando o que se recebe, Paulo. Então, explica pra gente como é que foi esse doar para a Fazenda Esperança Portugal. Como é que está sendo? Aí, em 2018, eu senti no meu coração que eu
eu queria, assim, olha, eu trabalhava, tinha uma vida normal. E eu falei, poxa vida, eu não quero mais fazer mais nada dessas coisas, não vai levar nada, eu quero me doar. Né? Então, esse grande desejo de se doar. Aí eu fui para a fazenda, fui para, assim, ser motorista, levar os meninos no hospital, fazer o que precisasse, servir a fazenda. Isso aqui em Portugal já. Não, no Não. Brasil. Ah, lá no Brasil. Sim, no Brasil. Ele porque voltou da Angola entendi, eu pro sei. Paraguai, Brasil. voltei Não, pra é porque eu paróquia, sei que ele depois fazia fui- isso aqui. E aqui nota-se que ele voltou diferente da Angola, porque ele nem queria ir para Angola no Pois. início, né? Agora ele queria Aí, continuar. Aí em 2018 fiquei na fazenda. fui pra Entendi. fazenda. Ah. Mas assim, na esperança, né, de... Mas nisso eles mandaram eu para o México. Vai lá fazer uma escola missionária no México. Bom, aí fui para o México. Fiquei no México, em Guadalajara, na fazenda São Marcos, lá em Guadalajara. E eu não sabia nada de espanhol. Não falava nada de espanhol. Aí quando eu cheguei, né, fazer escola missionária, pensei que é uma escola, né? A escola é você morar com os meninos. Essa é a escola. Imagina, você cair num lugar, num país, uma cultura diferente, tudo diferente. E o padre falou, olha, você podia ficar aqui comigo, morando aqui na casa, né? Na casa comigo. Mas eu acho que a experiência vai ser lá com eles. Então você vai morar com eles. Imagina, um cara da minha idade, tudo morando com os meninos. Outra, na casa de triagem. O que é a casa de triagem? São os meninos que chegam na rua, recente, Sim. com eles lá. Mas você já tinha tido uma experiência na Sim, Angola, né? sim. Com isso, né? Sim, mas não tão assim. Aham. Eu lidava mais com o jovem, já estava uma caminhada, não no início. Aham. Ali você já foi outra No experiência. início. Aí também, outra coisa, comida diferente, muita pimenta, essas coisas todas. cultural, Cultural. Tive que me adaptar a tudo isso. Foi com quantos dessa vez? Só você? Não. Foi eu e mais dois. Ah. Né? Mais dois. Então, lá Porque na a triagem- intenção era abrir uma outra fazenda. Nós fomos para isso, né? Nós ficamos em Guadalajara, depois fomos para Águas Calientes, onde abrimos uma fazenda em Águas Calientes. Né? Mas eu fiquei lá 3 meses, depois eu fiquei lá mais 1 mês lá em Águas Calientes, quando abrimos uma fazenda lá. Mas foi uma experiência fantástica também, sabe? Essa experiência, olha, gente, se você tocar no seu coração... Porque eu achava, pô, vou ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro, gente. Também ganhei muito dinheiro também nessa vida. Mas, olha, nada paga essas experiências, nada. É o trabalho de serviço, não é? Exatamente, está assim, olha... E perceber que, olha, eu estou na vontade de Deus me quer aqui. Sabe o que eu sinto mais? Né, além do trabalho, é a entrega. Né? É É o você dizer se sim, entregar. né? Tô aqui. É. Faz o que você quiser. Pois Porque, é. porque a pessoa ir sabe? para um país que Curtir você as nem minhas sabe para onde dificuldades. vai fazer, o que vai fazer, né? Então, Mas Você eu não tô sabe indo. nem o que você vai fazer, você não sabe E nem... as minhas é. dificuldades eu falava com Jesus. Jesus, você me chamou para cá, estou aqui. Agora É, você e cuida... agora? Não, o problema sou eu sei que sou eu. Então cuida de mim, para mim não dá. E, Paula, aí eu te faço a pergunta, faltou em algum momento? Em nenhum momento. Não falta, né? Impressionante, ele provê. Impressionante. Imagina, se eu morar com 13 mexicanos, eu não falava nada de espanhol, comida diferente, tudo diferente. 13 meninos vindo da rua. Bem, agora, pensando eu, né? Poxa, como é que eu vou ajudar esses meninos? Ao contrário, eles me ajudaram. É dando que se recebe. Me ajudaram, olha, eles sabem disso. Eu agradeço muito a eles, né? Porque são meninos assim que me tratavam muito bem. Olha, Você tem contato com esse povo todo de Angola, do México, tudo? Olha que legal. Aí algumas você pessoas. foi para o México, teve essa experiência toda. Você e quer aí? chegar em Portugal, né? Eu tô curiosa para Então, saber aí, como é que pá, começou. Mas Aí olha, voltei. sabe o que eu estava pensando? Outro dia foi uma pessoa que me falou que ia fazer o caminho de São Paulo, né? Eu estou começando a ver que tem caminho de Paulo também. Ele vai para Sim, lá, sim, vai para sim. cá, vai para lá. Aí eu fui para a fazenda, aí eu voltei para fazenda. Bom, a intenção era, olha, bom, agora eles vão mandar para uma fazenda, né? Para mim ficar morando com os meninos. Aí eu fiquei lá, tal, fui fazer a ADI, é um tratamento que se faz na fazenda psicológica. Depois, em outro momento, podemos falar sobre isso, que é muito importante isso dentro da fazenda, a ADI, abordagem direta inconsciente. É um trabalho psicológico que ajuda muitos jovens a se descobrir, né? Se conhecer o porquê de muitas situações na vida que a pessoa vive e não consegue se libertar dessa. Então, a fazenda tem esse tratamento. Bom, aí fiz a DI, aí pediram para ficar numa fazenda, fiquei lá
6 meses nessa fazenda, lá no Centro Masculino, do jeito que eu gostava, cuidando dos meninos, levando os médicos. Assim, o que eu precisava, eu amava isso. Aí o padre Luiz, que é o presidente da OAB, me chamou. Olha, eu quero que você vá lá trabalhar no Retorno à Vida. O que é o Retorno à Vida? É um lugar onde faz toda a parte de comunicação da fazenda. Audiovisual, tudo, e a parte comercial. Você vai lá ajudar na parte comercial. Falei, padre Luiz, vou falar uma coisa para o senhor. Eu vim para a fazenda para ficar com os meninos, não ficar atrás de um computador. Eu fiquei a vida inteira, não quero mais. Mas a obra está precisando. Então, por obediência. Fiquei lá. Na parte comercial foi 3 anos. Aí eu toda hora, né, cutucava. Aí, padre, quando? Né? Vamos ver. Aí ele me chamou. Depois de 3 anos, porque eu falava, né? Não esquece de mim. Depois de 3 anos. Aí eu fui para lá. Paulo, é o seguinte, a fazenda em Portugal. Você é português, né? Eu tenho cidadania portuguesa, sim. Meu pai tudo, né? Então, eu consegui tirar de cidadania. Pois é, nós temos dificuldade de mandar jovens para lá porque não tem cidadania. E outra, a fazenda está fechada. Então, você vai reabrir a fazenda. Tá bom. Aí foi. Aí vim para cá. Há quanto tempo? Faz 3 anos. 3 anos. Abri, na hora que eu vi a fazenda fechada, gente, é uma dor no coração, imagina. Quando você entra assim... Eu vou colocar a foto aqui da fazenda para o pessoal ver. Então, daqui a pouco entra. Então, a fazenda, né? Quando eu vi a fazenda abandonada, 2 anos, fechada, totalmente fechada, imagina. Então, quando você abre assim a fazenda, né? Vem aquele cheiro de podre, porque os passarinhos entravam e não tinha como ela sair. Então, imagina isso daí tudo, nós limpamos tudo. Olha lá que linda, né? Pois Agora é. tá lindo. Já tinha essa estrutura toda, Paulo? Já tinha tudo isso daí. Estava abandonado. Abandonada. E, gente, com essa foto aí, a gente vai continuar a conversa, mas eu já Então. quero aproveitar para fazer o convite mesmo das pessoas irem lá conhecer, porque isso aí é só um pedacinho, porque eles têm Você lá sabe por que essa tanto cruz, lugar. essa cruz é deitada? Deitada? Por quê? Me contaram. O que você imagina? Que ele... Eles já chegam. Eles chegam derrubados. derrubados. Né? E a cruz vai ficar em pé, né? Sim. Então, esse é o sentido. É como eles chegam, né? Eles chegam deitados, né? Engraçado que eu pensei cruz. como se tivesse lá em Medjugorje tinha uma cruz assim, não era uma cruz, era assim, deitado, mas na verdade não era deitado, ele não tinha morrido, ele estava vivo, né? Então Sim. é isso, sabe? Você chega assim, mas na verdade você está vivo, você tem que perceber isso. isso. Você tem uma foto do altar de lá, você tem uma foto do altar? Daquele de pedra? Do não, altar, do altar. dali da capela. Você chegou lá em cima na capela ou não? Não. Não foi na capela? Não me levaram na capela, Paulo. Eu tenho que voltar lá, tá Deus, vendo? tem que Tem que voltar o mais voltar. rápido possível. Próximo dos Pinheiros. Mas olha, A capela é um tronco. Pegaram um tronco de lá. Você viu? Eu vi. Tem 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Que sustenta... e é de vidro, né? E que sustenta. Aquele tronco foi pego de lá. As pedras que estavam ali também é de lá. Usado que ali tem uma coluna. Quando fizeram, eu vi, por que o arquiteto colocou justamente uma coluna aqui? Né? E o pessoal não entendia. O que essa coluna está fazendo aqui? Praticamente fica do lado ali. Aí depois o pessoal tinha que falar, agora entendi. Que não era para ter essa coluna. Então eles falaram, por que colocar essa coluna? Aí o que aconteceu com a coluna? Virou sacrário. Olha. E uma coluna é o que sustenta a casa. sim. E era central. E era central. É o principal lugar, né? Assim, As coisas de Deus. A gente não entende, quando vai ver, tá lá. Ele mostra a hora. E eu cheguei a ver o altar, né, em pedra que vocês fizeram do lado de fora, né? No caminho lá, que Sim, também é tem. lindo também. Tem ali, tem vários. Pena que estava chovendo muito, Tava. né? O tempo não estava muito legal. Mas é assim, de qualquer jeito, é um Mas só tem convite. que ir lá. Nós vamos voltar, porque vale muito a pena, até para... Sim.
O microfone. A gente vai voltar porque vale muito a pena mesmo. Ainda tem muita coisa para conhecer lá. E assim, eu volto a repetir. Pessoal, vá fazendo Esperança em Portugal, porque eu conheci lá a parte da horta, né? Um dos meninos lá me levaram para conhecer, super feliz e me mostrando o trabalho deles com toda alegria, com todo orgulho, né? Assim, Imagina, esses meninos, muitos nunca mexeram com terra. tinha tudo E faz lá. parte do tratamento isso. Estar em contato com a natureza, com a criação. Que Deus está nessa criação. Umas E tem abóboras que ser desse tamanho. bonita. Todas as fazendas têm que dar impacto. Quando você vai- E tem os bichinhos também, né? Não, tem As as ovelhas. ovelhinhas, tem porco, tem galinha. Tem. Né? E a fazenda tem que ser assim. Todas as fazendas são. Qualquer fazenda que você vai no Brasil, você chega assim, dá um impacto assim, de beleza. Porque a beleza reflete Deus. É ou não E é? a gente, apesar de estar chovendo, foi maravilhoso, porque assim, quando eu respirava e sentia o cheiro de terra molhada, também foi uma experiência muito boa. Podia estar seco, eu não tinha tido essa experiência ao mesmo tempo também, né? Aquilo que eu falei no início, é você estar conectado realmente com a criação direta de Deus, né? Quando eu ia ali no caminho, né, conhecendo a horta, e ele me contando com todo orgulho, aqui tá o tomate, aqui tá a melancia, aqui tá... Então, assim, de tudo um pouquinho, com muito carinho, né? Ele me mostrava o lago, né? Assim, que tem lá os peixinhos e depois foi me fazendo esse caminho e eu percebia isso. Basta lembrar que São Francisco tem, e vai completar o ano que vem, 100 anos, o Canto das Criaturas. 800 anos, né? Ah, perdão, é o centenário, exato, Sim. centenário de 800 800. anos. 800 anos. Exato. Então, veja, Deus está na natureza também. E nós podemos, a partir dessa... Não é idolatrar a natureza, atenção. Mas com a natureza se reencontrar com Deus, que era o que ele fazia em São Francisco. É uma conexão, né? Sim, é uma porque o nosso conexão carisma com é a fundamentado natureza. É um nessas- processo terapêutico, como ele Nesses falou. dois carismas. Nós somos, assim, um galho desses carismas, né? Um ramo desses carismas, que é o franciscanos, que veio o nosso fundador, né? O Frei Hans, que é franciscano, que nós temos que ter esse carisma franciscano também. Sempre. Por isso que nós temos os votos, né, de pobreza, castidade e obediência, como Francisco, né? E o do movimento focolares, com os focolarinos, com o Nelson. O Nelson é um focolarino. Então, juntou esses dois carismas para que Vai ser o próximo, surgisse... por acaso. Não, Estamos o nosso- organizando os focolares para virem aqui conversar Então, também, mostrar essa comunidade que também é Os muito focolares é bonita. importantíssimo na questão da palavra, sabe? Sim. Que a gente põe muita... É tão fácil viver essa palavra. Eu lembro que, em um determinado momento, os meninos viviam a palavra e falavam assim, olha, sabe o que eu fiz para viver a palavra? Eu vi que tinha uma pedra meio pontuda no caminho que a gente faz. O que eu fiz? Tirei a pedra. Que um dos meninos podia bater o dedo ali, imagina, tropeçar, cair, podia quebrar. Então, fiz esse ato de amor. É um ato de amor. É carinho, com certeza. Você É um pensar ato no de próximo. amor. Sim. A palavra Nas que eu te... pequenas coisas, Então, nós temos a palavra da palavra, né? Tá lá no quadro, a palavra. Quando a gente não lembra. Ai, qual é a palavra de hoje mesmo? Aí o menino diz, amar sempre. Essa é a palavra. Sim. Amar sempre. Eu lembro quando tem muita discussão, não tem paciência, não tem amor. Quando a gente vai falando disso e quando eu falo da Fazenda, eu tá aqui separado para eu ler no finalzinho. Não tem como a gente fugir de Coríntios 1 de São Paulo, né? É isso, né? Se você onde tiver qualquer tipo de coisa, se não tiver amor, não tem nada. Coríntios 13. É. Primeiro Coríntios e Coríntios capítulo 1 13, Coríntios, 13. capítulo 13. E essa palavra convido a todos também a abrir e meditar em cima, porque a gente não tem como viver no mundo de hoje se não amar, né? Exatamente. É como E disse amar a é irmã entregar, Bernadette é lá na servir. recepção. A irmã Bernadette disse exatamente isso, né? Que é o hino à caridade, né? É um hino à caridade. A gente tem que ver isso. E nós temos de citar isso muito na Fazenda. Nós somos instigados a isso sempre. É um exercício, né? O amar sempre é um exercício. Agora, eu achei muito interessante da paróquia promover esse caminho para lá, né? De fazer a Paróquia da Luz, né? Foi uma graça. Através do Frei Sérgio, né? Eu acho que isso é muito bom, você promover essas idas, né? Para as pessoas poderem conhecer, né? Sim, Foi nosso querido Frei Sérgio, né? Ele estava com a muito gente. Frei. Eu falei, Frei, eu achava que isso não ia, não.
Falei para ele, por que você achava? Porque o pai tem uma vida tão complicada, né? Tanta coisa para fazer, para cuidar, né? Foi e levou um ônibus cheio. Pois, Não só. não é? Eu falei, eu agradeço muito, porque se eu desse uma desculpa, olha, eu não vou poder porque aconteceu uma coisa, nós íamos lá também. Mas não ia ser a mesma coisa, só indo. Porque o interessante é a festa de São Francisco foi uma questão também que é uma graça. Porque imagina, nós reabrimos a fazenda tudo e nós temos no nosso calendário, em todas as fazendas do mundo inteiro, a festa de São Francisco. Sim. Aí fomos fazer a primeira festa de São Francisco. Gente, não temos uma imagem de São Francisco. Como vamos fazer a festa? Não sei, uma imagem de São Francisco. Aí a imagem é muito caro. Falei, não temos. Aí comprei uma imagem pequenininha, pelo menos uma pequenininha tem, né? Aí eu conversei com um padre, né? O padre Cabeça, lá da minha região onde eu moro lá. Ô, padre Cabeça, pois é, vai ser dia de São Francisco, eu não tenho uma imagem, eu não tenho uma imagem para emprestar. Falei, empresta uma imagem de São Francisco, depois eu devolvo, né? Vai muita gente, imagina, uma imagem pequenininha. Peraí, eu vou ver. Olha o Frei Sérgio aí. Eu falei, Aí tá o Frei Sérgio, o tá o bispo, Paulo Dom e Manuel. o Dom Emanuel, que teve lá Bispo nesse da dia. Guarda. Foi uma grande bênção também, né? A visita do bispo. E dando uma grande graça também, que foi uma novidade, né? Que vocês Foi. vão ter um padre agora, né? sim. Lá ele foi nesse dia para avisar isso, que Padre foi... Felipe. Que vocês vão ter agora um padre acompanhando vocês o tempo todo lá com vocês. Sim. Que A gente legal. sempre procura ter um padre junto, que é importante, né? A questão do sacramento da confissão, que eles meninos têm necessidade de confessar, né? Sim. É a parte da espiritualidade, né? É forte muito isso nele, né? Não, e a Eucaristia, né? Eucaristia todos os dias. Pois é, comungar. isso daí, nossa, É uma grande bênção. é Jesus, né? Ali presente para que Eu- nem eu- você Como falou, diria, né? O acaso, sacrário está foi uma ali, Deus está experiência- ali. E só para complementar o que ela dizia da Eucaristia, com relação ao beato Carlos Carlos Acutis, Acutis. ele diz exatamente isso, né? Que a Eucaristia é autoestada para o céu. E falando da Eucaristia, só também um adendo aqui. E a gente, quando teve agora Medjugorje, voltamos, né? A gente tinha a Eucaristia todo dia lá, né? Eu sempre fui à missa e algumas vezes ou outra, mas todo dia a Eucaristia lá. Quando eu voltei de Medjugorje, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ter Eucaristia todo dia, né? E acabei buscando, tentando o máximo que eu posso dentro do meu dia de trabalho, mas eu preciso ter... Sentir falta da Eucaristia todo dia, porque quando a gente começa realmente a ter esse hábito, faz falta quando você não tem. Você percebe qual a diferença que faz, né? Sim, e tem Impressionante. tem que ser uma... Ah lá, a uma- imagem de São Francisco, a gente quis botar aqui. Com o cachorro. Foi hein? lá com o cachorro. Chiara. Com a Essa é Chiara. Chiara. Isso é muito engraçado. Lá em Medjugorje, assim, eu tinha um cachorrinho igual a esse, lembra? Ele ficava embaixo da cruz, dormindo. Aí depois a gente encontrou ele no caminho, na subida, ele dormindo também numa das estações, pertinho. Assim, Pronto, isso daí é é impressionante. Com chuva e tudo, ele São lá. as criações de Deus, né? A gente Bem, tem tem que- próximo. Claro, deixa eu só fazer um complemento com relação a essa questão da Eucaristia e com relação até a Chiara, que é o nome da cadelinha, que Santa Clara. exato, Santa Clara em italiano, né? Então, uma coisa interessante é não transformarmos o próprio Jesus em algo místico, algo que seria de outro mundo, mas torná-lo parte do nosso mundo. Ser algo racional, porque não é para ser vivido nesta perspectiva. Porque, por exemplo, eu não vou confessar quem foi a pessoa que me disse, mas tem uma amiga que uma vez falou sobre o seu pai, que ia, sim, todas as santas missas de domingo. Chegava a casa e brigava com a mãe. Então, a Eucaristia não estava presente na sua vida. Não comungava, efetivamente. Então, nós não podemos puxar só pelo ato em si, mas temos que vivenciá-lo. Como é que podemos dizer que vivenciamos Jesus na nossa vida e não vamos ao encontro do próximo? Não é? E São Francisco faz isso, ao encontro dos mais pobres. Santo Antônio também aqui em Lisboa. Assim, não sei se eu concordo tanto, assim, com assim, a tua... Assim, cada um tem uma forma de Com- ver, né? Mas, assim, eu acho que a pessoa, quando comunga, né, assim, independente tentação é muito dela, grande pra não independente dela estar... assim, claro que quando a gente vai comungar, a gente tem que buscar o máximo de estar limpos possíveis, né? Fazer a confissão e tudo mais, né? Mas eu acho que independente disso, se Deus está ali com ela, né? Tá dentro, ela está sendo o templo de Deus, né? E muitas das vezes a gente é tentado e é levado a sair da graça, né? Então, assim, quando a gente cada vez mais está na graça, quantas vezes a gente vai cada vez mais buscar,
né? Independente, assim, pode ser isso que você falou também, mas também tem esse outro lado também que às vezes acontece. A gente, quanto mais... Às vezes você tá tanto assim buscando, não sei o quê, alguma coisa, teu carro quebra, ou então acontece um outro problema. Logo depois, assim, parece que tudo, assim, são coisas humanas, normais da vida do dia a dia, cotidiano, mas que se você não tiver... Respirar fundo, lembrar de Deus, né? E buscar, né? Viver a espiritualidade, não só comungar, mas também viver, né? Porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia que é para tirar a nossa paz, que é para tirar a nossa graça mesmo. Não pode ser um ato E a externo. gente percebe isso. Não pode ser um ato externo. Você apenas participar comungar, você tem que estar socialmente, preparado para não é? isso, né? É como dizem, até com relação à questão da dependência alcoólica, não é? As pessoas, vou beber porque eu só bebo socialmente. Mas você está sempre em sociedade, não é? Você quer criar uma desculpa para beber. Então, ao invés disso, por que você não cria desculpas para ser melhor por você? E pratica o que você realmente vivencia em um tom de palavra na sua ação. E aí é que está a questão. Você ir ao encontro do próximo não é só encontrar com a Eucaristia. É você realmente vivenciar a Eucaristia. O Papa Francisco fez, inclusive, um comentário sobre isso, que a fé cristã não pode ser apenas um hábito. Não apenas um hábito de roupa, mas um hábito externo. Tem que ser algo colocado de dentro para fora. Não é quantidade, é qualidade, né? Uma coisa que eu queria assim colocar, a questão de Portugal, né? Por vir em Portugal. Quando o Padre Luiz me chamou para vir, né? Aí falou, não, você vai para Portugal, você vai se tornar um apóstolo da esperança lá em Portugal. Eu falei, eu? Apóstolo da esperança? Imagina. Eu, apóstolo da esperança? Eu? Não, pai, você está viajando. Agora você viajou muito longe, hein? Não vai. Mas eu senti isso como fosse assim, olha, vai que o Espírito Santo está contigo. Não duvide dessa questão do Espírito Santo. Toma posse, né? Toma posse dessa graça. Não que você é apóstolo, porque Não, você não, pelo contrário. Apóstolo é aquele que mais serve. Aquele que vai sofrer até morrer. Paulo, é assim, se a gente for deixar para falar, vamos falando e não verdade. né? Assim, e realmente há muito assunto. Se deixar aqui, tem muitas perguntas ainda que eu queria fazer, né? Tem alguma coisa assim que você... primeiro, assim, as pessoas eu vou colocar na descrição daqui do vídeo, né? A forma de como que é o caminho para ajudar, como é que faz para ir visitar, né? A gente vai colocar também o IBAN da Fazenda aqui, para quem puder, né, ajudar, porque os meninos lá precisam de ajuda, vocês precisam de ajuda. Queria que você deixasse aqui para o pessoal dizendo quais são as necessidades principais, para o pessoal ter uma direção do que pode fazer. Olha, a Fazenda Esperança, ela vive da providência. Né? Então, tudo que vier para nós acolhemos com a providência de Deus. Tudo. E precisamos de tudo. Tudo é tudo. Mas não tem nada assim, é tudo mesmo, não tem nada específico, de mais higiene ou parte de roupa, tudo. não, precisam de tudo um pouco. Então, eu lembro que nós... De tudo muito, se puder. De tudo muito. Eu lembro que lá no México mesmo, nós recebemos uma quantidade imensa de uma massa lá, que eles fazem o taco, sabe? Eles comem muito taco lá, né? Sabe o que é o taco, né? Aquela massinha que põe lá. Faz um... E nós recebemos imenso. Gente, nós comemos aquilo ali por meses ali, olha, só aquilo. E a comunidade em volta ajuda, Deus, Paulo? A comunidade ajuda? Assim. Posso dizer que vocês têm um bispo incrível. Assim, o bispo nos ajuda muito, é claro, é um pai para nós. Muito acessível. Mas aqui está, nós temos condições de receber mais gente. Né? Mas o que vem para nós? O que vem para nós são as pessoas que realmente não têm condição, os pobres dos pobres. Sim. Que nem ontem mesmo recebi uma consulta de um padre que queria ajudar um rapaz. E veio falar comigo, né? Expliquei tudo a questão. Não, é isso que eu quero, né, com esse menino. Eu falei, tá bom, então traga. Mas ele é morador de rua. Pois é. Queremos acolher, mas o senhor vai ter que arrumar essa questão dessa ajuda financeira, porque nós precisamos. Que eu não vou no mercado, me dá isso que é para... Não, ninguém vai me dar. Né? Ou porque é uma carne, ninguém vai dar. Claro que muitos têm essa questão de muita gente traz coisas para nós, tudo tal, ótimo, agradecemos tudo, né? Mas precisamos, por exemplo, pagar a conta de luz, de água, isso é dinheiro. É ou não é? É. Então tem um custo muito alto. Nós temos um custo fixo de 2.000 euros. Hoje nós temos lá
Muito. E vocês vendem os produtos? Vocês Pois fazem é, alguma... nós temos hoje só agricultura lá. Sim. Os porquinhos e as galinhas. Para o nosso sustento. Ou seja, a ajuda que vocês precisam, e aí eu vou continuar e vou convidar o pessoal, é de tudo mesmo, inclusive serviço. Né? Serviço. De pessoas que possam ir lá e, olha, Paulo, eu não tenho dinheiro, mas eu quero te ajudar de alguma forma. Então, como é que eu posso, né? Sempre vai ter uma forma de ajudar. Pois é, tem um senhor que ele fazia campo futebol. Esse campo futebol que tem no moderno aí na Europa, tudo, ele cuidava do gramado. Sim. É o serviço, né? Pois Se é, puder tanto ajudar que em ele alguma se coisa. aposentou agora recente, foi isso da fazenda. Eu falei, olha, que nós precisamos fazer um jardim lindo aqui. Aqui precisa de um jardim lindo. Então ele se propôs, falou, olha, eu vou voltar para a Suíça, que trabalha na Suíça, e na volta vou pensar num projeto a gente fazer aqui. Então ele vai fazer, É isso. ele vai bancar tudo. Mas tem essa questão do custo fixo, né? Mensal, né? Mensal de Então, 2.000 assim, euros eu fico por pensando mês. assim, outro dia eu vi uma proposta muito interessante, né? Eu estava vendo o pessoal seguindo o Rosário e eram 700, 800 pessoas seguindo um rosário, né? Que eu estava rezando junto. E aí eu vi uma pessoa propor uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu falei, olha, se cada um doar €1, entendeu? São 800 pessoas. Isso num dia. Multiplica pelo mês. Entendeu? Você vai multiplicar. 800 euros eu consigo Então, arrumar €1 é muito vaga para 2 importante. pessoas. Sim. Se me arrumar esses 800 euros... São eu mais consigo 2 pessoas sendo duas ajudadas. pessoas sendo Então, ajudadas. isso às vezes a gente fica pensando numa quantia. Ai, eu não tenho tanto que eles estão precisando. Mas se você der todo dia €1, se essas pessoas que estão rezando... Então, vamos pensar isso, Às não vezes é, gastamos sabe? com tanta besteira, né, no nosso dia a dia, né, até, né? Então, eu acho que realmente precisa é sempre uma... ajudar. Nós temos fixo 2.000, né? Nos ajudar isso porque os meninos, a gente pede a colaboração, mas a maioria não tem. Na verdade, só um que está pagando, um só. E todos aqueles, só um que Sim, paga. mas é realmente... o objetivo da Fazenda não é cobrar dos meninos, realmente, é receber, né? É esse... Exatamente. Não estamos Mas a falando gente, vícios, às né? vezes, tem muitas senhoras, muitas pessoas, né? E a gente faz esse apelo, né? Olha, dê o que puder, né? É uma obra que precisa, é uma obra que está aí para... Se quiser, fiquem à vontade para conhecer primeiro, né? Vão lá. Não, vão lá Vale a mesmo. pena. Olha, o Frei Hans é muito É uma direto, experiência muito sabe? boa. Meu fundador fala assim, você vai fazer o que com o dinheiro? Você está velho e tudo, né? Então, isso vai ajudar a aplacar um pouco os seus pecados, doa para nós um pouquinho, não vai lhe fazer falta, pelo contrário, vai abençoar, né? Nós isso. temos vícios, não é, Paulo? Vício do café, Né? o vício do chocolate. Porque falamos de dependências químicas, mais voltadas para a questão do alcoolismo ou as drogas. Mas se a gente romper com isso, tirar €10, ou o que for, do mês ou da semana, para ajudar projetos como esse, já vai ajudar imenso. É verdade. Isso temos o IBAN. Não se preocupa em juntar para dar uma quantia maior. Dê o que puder naquele Sim, dia. sim. Vá colocando aquilo Menos ali. um café. Pelo menos um café. Vai ser importante. Nós estamos até conversando com ele, temos vários... No Brasil, nós temos a questão dos embaixadores da esperança, até comentei com ele. Esses embaixadores que sustentam a obra em todos... Imagina, mais de 100 fazendas, né? Então, que me ajuda. Tinha aparecido ali. Nós Pode tínhamos- botar. Isso daí foi lá na Fazenda Esperança, eu com o Frei Sérgio. Aí, sim. olha, agradecer ao Frei Sérgio por o convite. Queria deixar no final aí esse agradecimento também pelo convite, pela disponibilidade, o sim, né, de ir à Fazenda, de arrumar o ônibus, né, o autocarro para a gente ir, para todo mundo junto. Sim, E assim, aqui, né, ele colocou aqui esse flyerzinho, né? É sempre muito importante a gente divulgar, né? Às vezes a pessoa passa na igreja, passa no local, olha assim e fala assim, ih, quero conhecer. Exato. É o assim, chamado, A Fazenda né? Esperança daqui de Portugal não tem Instagram, né? Eu acho que Não, a pois gente essa é questão conectado. precisamos ajeitar isso, né? Eu estava falando com ele. para Vai nos ajudar. existir mais para frente, né? Um alerta aqui que eu quiser. já quero deixar para o pessoal. Mas, de qualquer forma, existe a Fazenda Esperança, que é o Instagram principal, né? Existe lá, podem seguir o Instagram oficial da Fazenda Esperança. Vão ter também dos eventos, vai sair também no Instagram da Fazenda Esperança, do que teve lá aqui em Portugal. E nesse Instagram vocês também conhecem um pouquinho mais do projeto, do que é o projeto, né? E até para poder estarem mais, assim, seguros. E eu acho que, assim, precisa, gente. Eu tive lá e digo mesmo, assim, com
com todo o carinho e amor. Por isso que também esse podcast, assim, a gente fez com muita alegria, porque eles precisam de ajuda, sabe? É um projeto lindo que vale a pena mesmo ajudar, né? E é como você disse também, eu não posso doar dinheiro. Ok, tudo bem. Mas pode doar um pouco do seu tempo, que custa muito? Posso. Então, vou lá, imagine um psicólogo ou uma psicóloga ou algum outro de profissional que quer fazer uma palestra, quer conversar com os jovens, já vai servir. Porque eu conversava com o Tiago, que é um dos rapazes que também ajudam lá na casa, Sim. e ele falou exatamente isso. Às vezes nós não precisamos aqui de serviço especialmente, mas basta alguém vir conversar. É ouvir. E eu convoco, faço um chamamento, são muitos os chamados, mas poucos escolhidos, não é? Mas eu chamo os artistas, inclusive, de música, Sim. para irem lá. Porque aqueles jovens vão se sentir realmente apoiados. E temos grandes cantores cá, e podem ajudar nesse sentido também, de irem lá e fazer um pequeno concerto, quem sabe cantar uma música, duas com eles. Lindo Seria algo convite realmente mesmo. bom, para eles se sentirem realmente apoiados. Sim. Então, que se algum artista nos escutar agora, façam o favor de entrar em contato com a equipa do Paulo aqui, e quem sabe, vocês não fazem uma pequena visita enquanto que estão no intervalo de um concerto para o outro. Lembrando, fica ali na zona de Viseu, e não é um local tão difícil de acesso. Então, é fácil vocês fazerem isso. Não vai custar muito tempo. Sim, não vai seria- custar o vosso dinheiro. É algo que pode ser E feito. vão ganhar muitas bênçãos, muitas graças, porque quando a gente vive o serviço, também tem isso, né? A gente percebe fácil na vida da gente isso. Mas se você quiser ajudar concretamente, aqui em Lisboa, pode ir lá no Santuário da Luz, lá com Com o Frei Frei Sérgio. Sérgio. Fica em Carnide. Fica em Carnide, entrega o contributo lá, nas mãos dele, pode entregar, depois ele encaminha para nós. Sim. Né? Através dos grupos de Esperança Viva que tem aqui em Nossa Senhora da Luz, ali, no seminário, que se reúne todo sábado, 10 horas da manhã. E também em Amora, né? Onde nós nos reunimos também às 5 horas da tarde. Sim. Fica na rua Dom Manuel, número 6. A gente Lá vai em colocar Amora, isso sim. tudo. Não, Então, é importante isso. Vocês têm isso. Olha, não dá para mim ir lá, mas eu quero dar um contributo. Se puder ir lá, tá? Vai ter o número no NIF aí, tudo, né? sim. Para contribuição também no banco. Quiser nos conhecer, também vai nos grupos de Esperança Viva. Mas eu quero conhecer mais profundamente. Vai nos grupos. Tem uma ideia para lançar para os jovens. Agora me saltou uma ideia. Veja se concordam. Muitos jovens, naquela perspectiva de vou me satisfazer com a grande viagem. E vão fazer voluntariado em alguns outros países, com os elefantes, com as girafas, ou que seja na Índia, ou mesmo na África. Aqui em Portugal é possível fazer isto. É possível você estar e sentir-se útil em um trabalho como esse. Não, ou seja, gente, para finalizar assim, porque olha, que papo, que Não sei bom, quanto né? tempo nós estamos Foram aqui quase já. 2 horas de Meu papo. Deus. Mas assim, mas é que realmente é muito rico de informação Sim, e é sim, muita sim. coisa mesmo. Muita assim, história, né, de E vida, assim, de testemunho. por isso que assim, nesse finalzinho aqui, vamos finalizando com muitos convites, né? Vocês já perceberam. E não tem Chamados. muitos convites, muitos chamados, e não tem desculpa, gente, para dizer, não tem como ajudar. Sempre tem como, alguma forma ou outra tem como ajudar, né? A gente vai colocar tudo que a gente falou aqui. Vai estar na descrição do vídeo depois, o IBAN, a paróquia da Luz, a do Santuário da Luz, vai estar também o endereço para vocês poderem ajudar de forma mais rápida e física, como o Paulo falou, quem às vezes não tem conta ou coisa assim, quer ajudar de alguma forma. Vai estar tudo aqui na descrição. Peçam a todos, então, para ouvirem, abrirem os seus ouvidos, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? A gente vê isso, né? Ouve isso, né? Então, Só assim, o inverno está chegando, né? Inverno está chegando, é frio. então vamos ajudar, né? Roupa, Cobertores, cobertores, roupa. tudo, Isso é né? importante, É o que vocês né? puderem ajudar. É o que a gente está falando. Bom, muito, muito mesmo obrigada pela presença de De vocês coração dois. mesmo. Paulo, obrigada de coração. Foi muito bom estar aqui com vocês e ouvir essas histórias. Elmano também, por enriquecer e ajudar a gente aqui também com a tua experiência. Muito bom. E agradeço muito a vocês que estiveram aí também, nos acompanhando e vivendo essa história aqui até o finalzinho. Peço para vocês acompanharem, seguirem o New Wave Catholic. Tem aí, a gente vai colocar todas as inscrições, vamos colocar também o QR Code para vocês irem direto ao nosso YouTube, a nossa página.
Então, acompanhem conosco essa viagem que está sendo essa onda nova, que é a nossa onda de servir a Deus, né, acima de tudo. Obrigada a todos. Vamos terminar assim, pensando na palavra de Coríntios, né, de Deus, né? Vamos amar, viver o amor, né, o verdadeiro amor. Obrigada.